Obrigado, Marcelo, Renato. Prazer te ter aqui. Obrigado, Rosilda. Prazer é todo meu. Imagina. Então, vamos começar a nossa webinar de hoje, um webinar muito especial de um tema absolutamente relevante, importante para todo mundo, que a P&D Brasil, então, teve, a partir do segundo semestre do ano passado, essa iniciativa de criar essa Câmara Temática para discutirmos e aproximarmos os nossos associados em torno de determinado tema. É assim que funcionam as câmaras temáticas. E essa de ESG é absolutamente importante porque é um tema que vem tomando um espaço muito relevante e de muita inspiração, né? Porque a gente vem vendo como as empresas estão tocando esse tema e tem sido cada vez mais importante para estimular e valorizar as empresas e as suas iniciativas. O grupo da P&D Brasil, nós fizemos uma pesquisa interna e a gente viu que esse tema tem sido estratégico e de iniciativa de todas. Então, a gente começou a reunir alguns indicadores que vale a pena compartilhar com todos. E aí o Renato, nosso convidado especial hoje, vai nos trazer aí um panorama das coisas de mais relevantes para se refletir sobre o tema e sobre a condução aqui do ODI, que é o presidente do FIT e presidente dessa Câmara, está coordenando o assunto. Eu vou passar alguns números rápidos aqui sobre a P&D Brasil, que é importante a gente estar na mesma página, e principalmente porque a gente tem uma única voz, né, junto aos interlocutores de governo, que agora, com essa nova gestão, a gente tem que sim levar os nossos números. Então, a P&D Brasil tem um faturamento reunido de 45 bilhões de reais. Desse montante, 1,5 é investido em P&D. Né? Então, o quão diferenciados somos em função desse perfil de agressivo investimento em pesquisa e desenvolvimento. 30% do nosso faturamento é orientado ao comércio exterior e 10 bilhões desse faturamento é oriundo da lei de informática. Ele é incentivado pela lei de informática, o que é uma política absolutamente relevante e importante para reconhecer o esforço do investimento em pesquisa e desenvolvimento e o quanto as empresas levam para o mercado produtos com produção e com tecnologia nacional. Dentro desse faturamento de lei de informática, 43% é reconhecimento de bem desenvolvido no país pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse indicador ele é absolutamente diferenciado entre as empresas da P&D Brasil. 5,5 milhões de metros quadrados de parque fabril, é o quanto a gente mobiliza aí de infraestrutura, também é um indicador absolutamente relevante e diferente, né? Entre a média das empresas nacionais. 55 mil pessoas é o nosso mobilizado de RH e 10% desse dentro da área do conhecimento. Né? Então, tem um diferencial importante dentro das empresas da P&D Brasil, que 10% do nosso RH estão na área de pesquisa e desenvolvimento. Pode passar, Kate, por favor? Aqui um indicador que é muito importante a gente ter, não só como P&D Brasil, mas para que as associadas, vocês consigam se incluir e dizer assim, olha, a gente faz parte de um grupo que tem uma pegada diferente. A média nacional de investimento em P&D pelas indústrias no Brasil é de investimento em P&D de 1,14. As empresas da P&D Brasil investem 3,23. Isso em relação ao faturamento bruto, né? E em relação à lei de informática, a gente investe 14,9. Então, se formos comparar o investimento em P&D em relação à lei de informática, a gente investe 14. Se formos comparar em relação ao faturamento bruto, a gente investe 3,23, igual à Suécia, né?
e a média brasileira é de 1,16. Então, nós temos um perfil absolutamente agressivo e diferenciado. Por isso que o governo tem um espaço sempre muito receptivo para as agendas da PID Brasil, e é importante que a gente se coloque, né, dentro desse ambiente, desses indicadores da PID Brasil, e o quanto esse recorte é representativo para os seus ambientes de negócio, né? Pode passar, Kelly, por favor. Aqui é só para que todos sempre tenham esse panorama importante. Nós somos diversificados no sentido do segmento de atuação, e aí a gente tem aí um ambiente de negócios que ele é de bastante abrangência, né? Desde do financeiro, do sistema financeiro ao automação industrial, energia, telecom, segurança, semicondutores, o que nos faz ter uma atuação bem transversal e diversa, né, no nosso país. Então, a gente tem ali experiências em vários segmentos, né? Pode passar, Kelly, por favor. E quanto às iniciativas de ESG, a gente tem o porquê, né, que a gente levantou esse tema. A gente faz sempre, todo ano, uma pesquisa entre os associados para levantar indicadores, né? E esses indicadores são a nossa base de diálogo com o governo, quão relevantes os nossos índices são. E aí, em termos das iniciativas de ESG, esses indicadores são que, sim, pelo menos metade das nossas empresas possuem práticas voltadas a ESG. 25% delas possuem práticas apenas no ambiental, 8,3% ambiental e social, e apenas 12% não tem nenhuma iniciativa voltada a ESG. Então, no nosso ambiente aqui das empresas, a gente tem já iniciativas importantes, né, voltadas à questão de ESG, e é importante a gente compartilhar as experiências, delimitar as melhores, as boas práticas, né, e inspirar as outras empresas para que elas tenham alguma iniciativa. O que se faz, né? O que é ESG? Quais são as... Às vezes a gente está fazendo já alguma iniciativa e a gente não sabe que aquilo pode ser considerado como uma iniciativa de valorização dessa política tão importante de ESG. Então, por isso que essa webinar hoje ela é tão importante. Primeiro, para a gente destacar, agendas voltadas a ESG ampliam a tua credibilidade e reputação. Primeiro, e segundo, que você organiza as tuas informações. Se não faz, comece a mapear. Se já faz, valorize essas informações, né? E aí, por isso, o Odi, muito gentil, mapeou o Renato aí para nos trazer algumas experiências e principalmente inputs e reflexões aqui sobre a importância do ESG, quais são as melhores práticas praticadas pelo mercado, tanto de empresas de grande porte, pequeno porte e médio porte, mas principalmente o que a gente pode se inspirar com as outras empresas, né? Então, eu vou passar a bola para a Cat passar rapidamente, Odi, só sobre as agendas da Câmara. Qual é o nosso objetivo, propósito com a Câmara e quais são as iniciativas, plano de ação, o que a gente já tem entabulado para que vocês se situem nesse ambiente da Câmara Temática e venham e fazer parte da Câmara Temática de ESG, porque é bem importante, é uma troca de experiências, de conhecimento bem legal. Então, passo a bola para a Cat e depois o Odi entra com a sua fala como presidente da Câmara e aí passamos para o Renato, pode ser? E aí, depois da fala do Renato, a gente faz aí uma troca um bate-bola, uma troca de experiências, tá bem? Pode ser assim, Odi? Que aqui a gente cumpre ordens, você que é o presidente. Bom dia a todos. Só para a gente fazer aqui uma introdução e um alinhamento do objetivo da Câmara ESG da PID Brasil. Essa Câmara ela foi criada no segundo semestre do ano passado e a gente fez uma primeira agenda, foi até presencial, juntamente com o programa Raio X, lá na sede do FIT, em Sorocaba. E a gente tem como presidente o Odi, como vice-presidentes o Marcelo e o Pedro. E a gente instigou, né, a criação dessa Câmara justamente pela necessidade
da gente aprimorar e trocar melhores práticas sobre ESG dentre as empresas da PID Brasil. Na PID Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de empresas, então a gente tem desde multinacional a pequena e startup. Então, isso traz um nível de maturidade com relação ao tema muito grande. A gente tem empresas que já estão com ESG super implementados e tem aquelas que não reconhecem nenhuma iniciativa dentro da sua organização. Então, a Câmara é justamente para a gente trazer esse tema para todas as empresas e alinhar o discurso e desmistificar, né? Mostrar que não é tão complicado e os benefícios que tem da empresa implementar ESG dentro da sua organização. Então, dentro do plano de ação programado para o grupo, a gente tem a realização dessa webinar, que é justamente para a gente introduzir e trazer o tema para todas as empresas, compartilhar as melhores práticas de ESG entre as empresas. A gente está construindo um questionário para aplicar entre as empresas da PID Brasil, justamente para a gente poder medir esse nível de maturidade, nível de conhecimento, o que as empresas já têm e não têm, para, a partir disso, a gente criar um documento, a ideia é criar uma cartilha institucional com as melhores práticas de ESG, algo objetivo, claro, que todas as empresas entendam e consigam implementar internamente. E um tema que a gente também trouxe para dentro da Câmara de ESG é a questão da normativa ROS, que vai ser até coordenada pelo vice-presidente Pedro da VEG, que é um trabalho que a PID Brasil acompanhou e construiu de perto ali junto com o Ministério do Meio Ambiente, que deve ser retomado agora nesse novo governo. Então, a gente vai trabalhar esse tema dentro da Câmara de ESG, bem como as agendas de logística reversa, sustentabilidade, para os equipamentos de eletroeletrônico. Então, só para poder alinhar, e as empresas que não estão na Câmara estão super convidadas, depois é só mandar um e-mail aqui para a gente, que a gente introduz aqui na Câmara. Seria isso hoje? Legal. Obrigado, Cat. Pessoal, primeiro, obrigado a todos pela presença aí. Existem várias abordagens possíveis para se falar de ESG, né? Existem abordagens mais apaixonadas, existem abordagens mais pragmáticas. Eu vou seguir aqui um pouco da linha um pouco mais pragmática, de falar de riscos e oportunidades que esse ambiente ESG traz para a gente, até porque as empresas que estão aqui, elas podem se aproveitar. Eu sempre tenho uma visão otimista, né? Tem muita oportunidade surgindo, e a gente precisa aproveitar delas. Dado o perfil das empresas que fazem parte da PID Brasil, que a Cat falou, empresas menores, empresas maiores, a gente optou por fazer uma introdução ao tema, para quem não tem muito conhecimento. Isso eu devo fazer aqui nos próximos 15, 20 minutos, e logo na sequência, a gente deve passar a bola para o Renato, que vai falar do tema que eu acho que é mais interessante aí, de como a gente mede, né? Porque para gerenciar a gente precisa medir também, e ele representa a GRI, que é a principal entidade no mundo em termos de reportes de ESG. Então, fica só, Cat, vou pedir para compartilhar minha tela aqui. Ver como é que eu compartilho. Tirar. Só um momento, só. Ok, só me confirme, por favor, se vocês estão vendo minha tela. Sim? Ok. Então, vamos lá. Partindo do básico, pessoal. ESG, E de Environment, S de Social, G de Governança, né? São 3 temas que foram colocados de uma maneira agrupada, mas eles não necessariamente são uma coisa só. Não é o fato de uma empresa ser excelente em ambiental, que ela é uma empresa ESG, né? Não é um fato que ela é excelente social e zero em governança, que vai ser uma empresa ESG. Mas são 3 temas que têm a ver com riscos e oportunidades de longo prazo
Então, mudanças climáticas, por exemplo, provavelmente não vão afetar hoje ou amanhã as empresas, mas podem afetar ao longo do tempo. A mesma coisa para as mudanças sociais e a mesma coisa para as práticas de governança. Então, são temas que podem afetar o valor das empresas em longo prazo, mas eles não são necessariamente conectados uns com os outros. O ideal é que a gente tenha boas práticas nos três e não só em um ou dois. Para desmistificar um pouco da questão de uma coisa nova, um modismo, na verdade não é uma coisa nova o ESG, o tema é um pouco novo, né? Esse termo ESG, mas já desde 1800 e pouco aí, existiam iniciativas das empresas sem pecados nos Estados Unidos, que falavam para não investir em empresas que trabalhassem com álcool, ou com fumo, ou com armas, etc. e tal. Isso vem evoluindo, passou aí por guerra do Vietnã, passou por desastres de vazamento de óleo, desastres atômicos, etc. e tal, e vem tornando mais madura ao longo do tempo. E ela vai ficando mais forte à medida que a percepção da sociedade em relação aos riscos, principalmente aí da mudança climática e também de algumas mudanças sociais, vem se aproximando da gente. Bom, a gente acabou de passar aí um final de semana com tragédias aí na região do litoral norte de São Paulo, que tem muito a ver, sim, com o aquecimento global. Isso já previsto, e se alguém tiver curiosidade aí de visitar os relatórios de clima que foram divulgados em 2020, já tinha lá aumento das chuvas na região aí que aconteceu, né? Então, não é nada muito novo, assim, são os números da ciência que vai acontecendo, né? Outro ponto que é importante aqui é falar qual que é a relação das empresas aí com isso tudo, né? Então, o primeiro ponto é que as empresas, nossas empresas, elas tanto podem sofrer efeitos do meio ambiente da sociedade, quanto elas podem causar efeitos na sociedade e no meio ambiente. Então, por exemplo, a mudança do comportamento do consumidor é uma mudança que a sociedade vai impor nas nossas empresas, e a gente pode aproveitar isso como uma oportunidade. O meio ambiente, eu acabei de falar da mudança climática, é uma coisa que pode afetar a nossa empresa. Assim como o contrário também acontece. Na nossa empresa, através da maneira que a gente trata, por exemplo, os colaboradores, está afetando a sociedade. Ou a maneira com que a gente descarta o lixo está afetando o meio ambiente. Então, são os dois lados, né? Como a gente afeta e como a gente é afetado pelo meio ambiente, pela sociedade. Isso tudo tem uma interconexão aí com a parte de governança, que é como a gente se relaciona com sociedade e meio ambiente. Bom, mas afinal, assim, do que se trata ESG, para não deixar num termo muito abstrato? Então, vamos falar de meio ambiente. Em geral, isso para as nossas empresas vai significar o seguinte: como eu uso a energia, como eu faço esse uso de maneira eficiente, como eu trato a questão da poluição e os resíduos perigosos, como a gente faz a questão de conservação de recursos naturais, no caso das empresas que têm tratamento com animais, contaminação de solos, emissões técnicas. Em geral, as empresas elas vão focar nisso para reportar a sua parte de meio ambiente. Em termos sociais, o social sempre começa pela gente mesmo, pelas nossas empresas, como a gente trata os colaboradores que estão dentro da nossa casa e depois como a gente faz essas relações com a sociedade. Então, padrões dignos de trabalho, se tem ou não trabalho infantil, saúde e segurança no trabalho, integração com a comunidade, impacto das atividades dos colaboradores na comunidade, tudo isso são coisas que começam na empresa e se propagam para a sociedade. E governança é um aspecto um pouco menos conhecido da maior parte das pessoas, mas são as regras e princípios que governam a organização, né? Como a organização se comunica e interage com as partes interessadas. As partes interessadas podem ser os acionistas, os donos das empresas, mas pode ser também os funcionários, os clientes, a sociedade de uma forma geral. Tratar isso com transparência, com equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Esses são os princípios da boa governança. E por que isso vem tomando
mais corpo ultimamente. Tem aquela visão apaixonada e tem a visão mais pragmática. A visão pragmática é o seguinte: muitos governos ou fundos de investimentos têm se preocupado com isso. Por quê? Imagine você, investidor, ali, está investindo o seu dinheiro para aposentadoria daqui a 20 anos, e esse fundo de investimento está aplicando em empresas que exploram carvão. Por exemplo, um exemplo aqui. Talvez essa empresa daqui 20 anos, que é quando você vai se aposentar, ela não exista mais, porque empresas de carvão não vão existir provavelmente daqui 20 anos, ou vão existir, ou vão ter uma lucratividade meio abaixo do que tem hoje. Então, essa preocupação é preocupação de investidores que pensam no longo prazo, é preocupação de países que pensam também no longo prazo, né? E ao longo do tempo, tem surgido muita coisa em torno disso, tem surgido regulamentação, tem surgido mudança de comportamento consumidor, etc., e tal, que podem afetar a competitividade das nossas empresas a longo prazo. Isso tem se consolidado aqui, por exemplo, nos fundos de investimentos. Então, aqui, para a leitura desse gráfico é mais ou menos o seguinte: o azul escuro aí são fundos que têm critérios ESG. E o azul mais claro é os que não necessariamente têm critérios de ESG. Dá para ver claramente aí que existe uma tendência muito grande de alta nos fundos que têm critérios ESG. Não são todos, tem alguns fundos que continuam sem, vai ser sempre assim, mas é interessante prestar atenção na evolução que isso tem. Ou seja, isso acaba, de uma maneira ou de outra, né, influenciando os investimentos, influenciando os negócios de uma maneira geral. Agora, pensando aqui um pouco mais em... E aí, quais são os riscos, né? Vamos falar do meio ambiente aí, vamos falar de aquecimento global, o que pode acontecer, né? Esse aqui é um estudo interessante que mostra a mudança climática, o que pode afetar em termos de agricultura. Existem vários outros, né? Mas esse aqui é só como exemplo. Então, uma leitura bem simples desse gráfico é: o que está vermelho é ruim, o que está azul é bom. Então, a mudança climática, ela pode impactar bastante a produtividade de arroz, milho, café nos próximos anos. E quando a gente olha ali especificamente para o Brasil, a gente está basicamente perdendo produtividade. Existem gráficos parecidos com esses, que mostram, por exemplo, a temperatura no planeta em 2050, que não está tão longe, né? A gente está falando de 20 e poucos anos. Essas ondas de calor que tornam o trabalho não só inviável, como às vezes a vida inviável, elas são muito grandes. E existe um fato aí que é não linear. Se aumentar a temperatura de 35 graus para 39 graus, não é uma coisa linear no corpo humano. O corpo humano realmente não suporta temperaturas acima aí de 36 graus, quando a gente considera bulbo úmido. Então, são vários impactos que as empresas vão ter. Alguns estão mais próximos da gente, alguns estão mais longe, mas é importante a gente perceber que existem esses impactos. Aqui está o lado que eu mais gosto, o lado das oportunidades, né? À medida que esses vão acontecer, né, infelizmente, alguns desastres naturais vão acontecer, a percepção de risco vai aumentar e tal, e aí, como é que a gente escapa disso? Como é que a gente pode ir para frente sem tanto risco? A gente precisa investir para ter uma matriz energética mais limpa, a gente tem que investir para diminuir a quantidade de carbono na atmosfera, uma série de investimentos que são necessários. E aí, olha só, esse é um estudo da McKinsey, falando quanto vai ser investido, né, por ano nessas tecnologias. E aí tem muito investimento na parte de veículos, tem muito investimento na parte de geração solar, de geração eólica, e aí junto com isso, e aí para os associados da P&D Brasil, tem muita eletrônica, tem muito cabo envolvido, tem muita ideia de você ter grids, né, de energia mais resilientes, mais flexíveis, e aí é muita tecnologia em cima disso. Então, tem muita oportunidade nos próximos anos para quem quiser aproveitar e quem se adiantar, né? Obviamente, não somos só nós que estamos vendo isso, é o mundo inteiro, mas a gente precisa adiantar
antecipar e começar a aproveitar essa onda. Vou colocar aqui alguns passos da jornada básica de ESG. Então, como qualquer outro tema da indústria, né? Primeiro é necessário medir o que a gente chama no linguajar do ESG a materialidade, né? Afinal, quantos quilos de carbono eu, Carlos, jogo na atmosfera por ano? Né? Um brasileiro típico, um brasileiro típico joga 2,5 toneladas de carbono na atmosfera. Quanto que um americano típico? 16 toneladas. Então, a gente precisa medir, precisa saber quanto que a nossa empresa impacta. Estou falando em carbono, mas pode ser outros aspectos aí sociais também. Depois da medição, é importante definir os objetivos, comunicar a estratégia e reportar os resultados. E aí o que a gente gosta do PDCA, todo ano mede, melhora, mede, melhora. Falando de maturidade, só para separar as empresas de alguns grupos aqui, a gente está falando, basicamente, existem 3 níveis, né? O nível reativo, que é talvez a maior parte das empresas, principalmente as pequenas, que não tem uma estrutura de ESG muito preparada, que é basicamente mitigar o risco. Eu consigo operar se eu não tiver ESG? Consigo. Então, se surgir algum risco aqui, de alguma licença e tal, eu vou lá e mitigo esse risco. Existe um nível intermediário, que é provavelmente onde estão as maiores empresas hoje, que são aquelas que estão vendo as tendências que afetam o negócio, que vão lá e se engajam em padrões voluntários da indústria, não necessariamente padrões obrigatórios, que criam políticas internas e tal. Existe um nível avançado, algumas empresas estão nesse nível, de colocar efetivamente o ESG na estratégia e melhorar os padrões da indústria e criar inovações aí dentro do ESG. Então, são basicamente, esses 3 níveis que a gente considera. E aí, eu já vou preparando o terreno aqui para passar a bola para o Renato, e a gente não está partindo do zero, né? Então, a gente está falando da GRI aí, o GRI foi criado, se eu não estou enganado, em 1997, e já, na época, falando sobre padrões, frameworks de trabalho, etc. e tal, de reporte, de variáveis aí de ESG, e desde então, né, são 25 anos, tem melhorado, se transformado agora em normas, né? Mas existem vários frameworks, então se você está começando a sua jornada agora, não sai do zero, tem muita coisa pronta já para você participar. Estão divididos aí em framework. Framework é uma sugestão, standard já não é mais uma sugestão, você precisa seguir alguns padrões, e o ranking e haters, eles nivelam quem é o melhor ou quem é o pior dentro de determinadas perspectivas. Ainda sobre definição de objetivos, também não dá para partir do zero, né? Existem objetivos bem globais aí, em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, Science-Based Targets, que são objetivos para reduzir o aquecimento global, existe o Acordo de Paris, então, para quem quiser definir alguma coisa, é sempre bom olhar aí e ver como é que sua empresa impacta, né? Tem uma coisa importante que é saber como é que a nossa empresa impacta tudo isso, né? Então, sei lá, uma indústria, em geral, o maior impacto dela é no consumo da matéria-prima, o consumo da energia, né? Uma empresa de comércio, o maior impacto dela está na parte social, né? Então, tem que ver exatamente quais são os impactos que a sua empresa gera, para não cair naquele que é conhecido no nosso ambiente como greenwashing, né? Você acaba pegando uma parte muito pequena daquilo que é bom que você faz e que divulga e que faz toda uma publicidade em torno disso, mas realmente aquele grande impacto que a sua indústria ou o seu comércio opera, ele acaba deixando de lado. Como é mais ou menos dividido a parte da GRI, existem normas que são universais, ou seja, valem para todas as indústrias, e existem normas setoriais. Então, uma empresa que trabalha com petróleo é muito diferente de um centro de pesquisa, como é o caso do FIT. Então, essas normas setoriais falam de acordo com o seu negócio, qual que é o tipo de coisa que você vai reportar. Existem também índices, né? O índice da sustentabilidade empresarial, por exemplo, da Bovespa, que vai avaliar vários desses itens. E vou deixar aqui, passando a bola para o Renato, uma perspectiva super otimista. Esse é um relatório
da Boston Consulting Group, que fala que a gente tem faca e queijo na mão aqui para vender o Brasil como um país ESG, né? Então, primeiro que existe uma oportunidade gigantesca, que é a transição para o net zero, ou seja, zero CO2, vai exigir 100 trilhões de investimentos, 100 trilhões de dólares de investimento ao longo de 3 décadas, só para ter uma base, né? O nosso PIB do Brasil é 1,6 trilhão, a gente está falando de 100 trilhões ao longo de 3 décadas, então tem muita oportunidade aí, né? O Brasil já está na frente, sobre várias perspectivas, nossa matriz energética é mais limpa, a gente já tem uma agricultura preparada para fazer isso, quer dizer, a gente está com a faca e o queijo na mão. E a gente pode, aqui como indústria, sim, falar, ó, o produto brasileiro é um produto mais sustentável, né? Principalmente quando ele depende da matriz energética, que é o que no nosso jargão a gente chama de escopo 2. Nosso escopo 2 já é melhor, por definição, do que qualquer outro lugar do mundo. Então, vou passar a bola agora para o Renato, com essa visão de otimismo aqui que nós, como Associação P&D Brasil, temos aqui um caminho muito bom a ser seguido, né? E influenciar o governo também para que a gente possa aproveitar essa vantagem competitiva que já está na nossa mão. Renato, está contigo, querido. Obrigado, Rosilda. Obrigado, Carlos, pela introdução. Eu quero dizer que estou muito feliz que a apresentação de Carlos tenha acabado num tom otimista, porque ele começou falando de apaixonados e pragmáticos, e eu preciso dizer que quando ele me convidou, ele não disse que eu tinha que escolher entre ganhar dinheiro e salvar o mundo, né? Porque eu acho que é possível fazer as duas coisas. A gente consegue equilibrar a crença. Pois é, mas quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de apresentar a GRI aqui na reunião do Comitê de Sustentabilidade da PIB Brasil. Para nós é uma honra estar aqui em tão distinta companhia. Eu quero também dizer do apreço pessoal e da admiração que eu tenho pelo ecossistema de inovação, né, do Brasil e pelas empresas que investem em P&D. Eu tive na minha trajetória profissional uma passagem breve por um centro de inovação e desenvolvimento em TICS, e foi uma experiência que me marcou muito. Eu venho trabalhando com relatórios de sustentabilidade desde 2006, com relatórios GRI, né, embora eu esteja efetivamente na GRI há cerca de 6 meses. Mas a minha relação com essa atividade já é bastante antiga, né? Hoje, a gente fala muito em divulgação de informações de sustentabilidade, né? Carlos mencionou fez uma menção a uma frase que a gente não gerencia aquilo que a gente não mede, não é? E a gente não evolui naquilo que a gente não gerencia, que é uma frase que eu acho que resume bem, não é, o que é um relatório de sustentabilidade, não é? O que é um processo de relato de sustentabilidade. Há muitos anos a gente vem cada vez mais falando em processo de relato mais do que em relatório, né? O relatório é um output, né, desse processo, né? E o processo efetivamente é um processo de gestão, né, que visa a evolução, né, da própria enfim, em direção a uma gestão responsável, né, e a comunicação de resultados aos stakeholders aí de uma perspectiva mais ampla, né? Aliás, eu acho que a atividade de relato, essa é a maneira mais
que eu mais gosto de encarar essa atividade é nessa perspectiva da transparência e da prestação de contas, né? Eu, uma vez, ouvi um acionista controlador de uma grande empresa num painel de diálogo com stakeholders, de que eu participei, eu estava ali ajudando a sistematizar os resultados, e vi esse senhor dizer, olha, isso tudo que está sendo dito aqui no painel, né, por representantes daquelas diversas categorias de stakeholders, isso tudo que está sendo dito aqui não quer dizer que a empresa vai fazer tudo, né, que vocês estão... tudo que aqui está sendo dito, mas o que isso quer dizer é que nós vamos poder olhar olho no olho e dizer, isso aqui a gente não vai fazer, isso aqui a gente quer fazer, mas não sabe como, vocês poderiam ajudar, né? E acho que, tendo participado de muitos processos de relato para empresas de diferentes setores, eu diria que essa é uma dos principais benefícios, né, que um processo de relato traz, né? A construção de relações de qualidade, né, construções de relações de confiança, não é, com os diversos públicos de relacionamento de uma organização. Não é? Esses públicos vão desde colaboradores a fornecedores, estão todos stakeholders aí dessa esfera econômica, não é? Mas também em relação, por exemplo, à imprensa, né? Enfim, a gente está tratando aqui também de reputação, né, de marca, e marca como um dos principais ativos intangíveis, né, de todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, né? Eu também gostaria de aproveitar para dizer que, olhando, né, o site da P&D Brasil, assim, a agenda externa da P&D Brasil, assim, me faz brilhar os olhos, né? Pensando na GRI e em todas aquelas outras organizações normatizadoras, não é, que estavam ali naquele slide, um dos últimos slides, no penúltimo slide de Carlos, vem aí uma grande onda de transformação digital, não é? De digitalização de normas, de digitalização de protocolos, taxonomia, não é? Uma coisa chamada Extensive Business Reporting Language, XBRL. Eu não sei se vocês já toparam com isso, mas é algo que eu venho ouvindo falar há muitos e muitos anos, que acho que vai finalmente sair do papel, né? Mas dados abertos, inteligência artificial, certificação, acho que tudo isso está no horizonte da transparência e do relato de sustentabilidade. E eu gostaria muitíssimo de que a gente pudesse estabelecer uma parceria estratégica, não é, mais de longo prazo com a P&D Brasil, para trabalhar nesses temas, não é, para tornar a atividade de relato mais simples, não é, torná-la mais e mais rica, não é, do ponto de vista dos resultados que ela pode produzir, não apenas para as empresas relatoras como uma ferramenta de gestão, mas também para a sociedade como um todo, né? Bom, eu vou abrir aqui uma apresentação para vocês. Ups, eu estou aqui no final, desculpe. Vocês veem a minha tela? Muito bem. Bom, a GRI é uma organização internacional independente, sem fins lucrativos, que está baseada em Amsterdã e tem presença em todas as regiões do mundo. O Brasil foi o primeiro
lugar em que a GRI, o primeiro país em que a GRI estabeleceu uma presença física. Isso aconteceu em 2007, e no ano passado, né, a GRI Brasil se integrou ao hub da GRI para a América Latina, né? Hoje, a nossa atuação ela está na perspectiva de uma atuação regional, né, sem perder de vista as individualidades, as peculiaridades do mercado brasileiro. Eu gosto muito de mostrar esse gráfico. O gráfico da esquerda mostra a evolução da prática de relatórios, né, entre as 250 maiores empresas do mundo, né, esse grupo do G250, e das 100 empresas, das 100 maiores empresas de 51 países, né, que compõem esse grupo do N100. Né? Se a gente pegar aqui 1997, quando a GRI foi criada, a gente vê que apenas 35% das 250 maiores empresas do mundo publicavam relatórios de sustentabilidade, e na última pesquisa feita pela KPMG, em 2022, 96% dessas empresas publicavam relatórios de sustentabilidade. Enfim, sem falsa modéstia, enfim, eu acho que a GRI foi responsável, em boa parte, né, por transformar essa atividade de relato, né, de uma atividade de nicho, né, numa atividade de mainstream. Né? Esses números da direita são números também dessa pesquisa sobre relatórios de sustentabilidade da KPMG, que é uma série que a KPMG publica a cada 2 anos, e que dá conta de que, atualmente, 78% das 250 maiores empresas do mundo adotam as normas GRI para produzir os seus relatórios. Enquanto 68% das 100 maiores empresas de 52 países que publicam relatórios usam GRI. Eu acho que no Brasil esse número, eu não tenho certeza, mas eu acho que em 2020 estava em torno de 72%. Um pouco dos números da GRI, são mais de 10 mil empresas no mundo publicando relatórios, enfim, de acordo com as normas GRI. No ano passado, nós tivemos mais de 974 mil downloads únicos das normas, né? Um crescimento de 45% em relação ao ano anterior. E no Brasil, esses downloads aumentaram em 113%. Um bom sinal. As normas GRI, elas referenciam, elas são utilizadas como referência ou são nominalmente citadas em mais de 160 políticas públicas de 60 países, né? Políticas e regulações envolvendo governos, bolsas de valores, né? ou ambos. Bom, as normas GRI, Carlos já mostrou esse slide, elas são um sistema modular, né, em que há normas universais que devem ser utilizadas por todas as organizações relatoras, normas setoriais, que é um projeto em que a GRI está investindo com prioridade, né? A ambição é lançar 40 normas setoriais. Já foram lançadas 3 normas, né? Em 2021 foram lançadas as normas do setor de óleo e gás e do setor de carvão. Em 2022 foram lançadas as normas dos setores de agricultura, aquicultura e pesca, e nós estamos, neste momento, num período de consulta pública sobre a minuta da norma para o setor de mineração.
né? Muitos outros setores virão aí pela frente, né? Os próximos serão o setor financeiro, né? Que estão contemplados em 3 dimensões diferentes, bancos, seguradoras e fundos de investimento, enfim, e muitos outros setores estão aí por vir. As normas temáticas, elas são usadas seletivamente pelas empresas de acordo com a análise de materialidade que as empresas conduzem para o seu relato ou como parte da sua estratégia de sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso é que as normas, enfim, as normas temáticas são as mesmas para organizações de quaisquer setor, né? Tanto faz que seja uma mineradora quanto um banco, né? E, naturalmente, os temas que são relevantes ou materiais para uma organização de um tipo podem não ser para outro, né? Um exemplo que pode deixar isso bastante claro é, por exemplo, biodiversidade, né? Enquanto biodiversidade é um tema fundamental, né, para uma empresa de mineração, não é para um banco, né? Nenhum banco tem agências ou, enfim, em áreas de alta diversidade, de biodiversidade, que possam impactar, né, esses ecossistemas. Bom, ainda um pouco sobre as normas. Esses são os setores, né, que eu mencionei ainda há pouco, os setores em que já foram publicadas normas setoriais. Bem, a GRI, as normas GRI, elas tratam não apenas do conteúdo, né, de um relatório de sustentabilidade, mas também trata da maneira por meio da qual esse relatório deve ser produzido, não é? Há etapas mandatórias, né, num relato, né? Materialidade é uma delas, engajamento de stakeholders é outra, não é? Então, esses são princípios, são conceitos e princípios muito importantes, não é, para uma organização que deseja relatar, né? Primeiro, o entendimento do seu impacto, né? Que é fundamental para que uma organização entenda quais são os seus temas materiais, qual é a sua materialidade, né? A materialidade dos seus impactos. Para aqueles setores, as normas setoriais GRI, elas vêm sendo produzidas nessa perspectiva, nessa direção, não é? De definir impactos comuns, né, a empresas de um determinado setor, né? Por exemplo, a pior coisa que poderia acontecer num relatório de uma empresa de aviação seria não mencionar emissões de gases causadores de efeito estufa ou não ter ali indicadores de emissões, né? Aliás, emissões é um tema hoje universal que deve estar no relatório de qualquer empresa. Mas, no caso específico de uma companhia aérea, a gente sabe que tem aí um grande impacto do querosene de aviação, não é? Ou, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Etos e nós tínhamos lá um projeto muito bem sucedido na cadeia da soja, né? Um projeto de trabalho decente, enfim, de combate ao trabalho forçado. E atualmente na cadeia, quer dizer, hoje essa semana, ontem, né, estourou aí essa denúncia de trabalho forçado numa vinícola, né? Mas, por exemplo, para uma empresa do setor sucroalcooleiro, a observância, né, mais estrita, né, da questão do trabalho forçado
é fundamental, né? Porque esse é historicamente um setor onde a ocorrência, né, dessas práticas é elevada, né? Então é muito importante entender esses impactos, né? Isso diz respeito muito ao setor, mas também à organização em si, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar na Natura, né? Talvez pareça esdrúxulo, mas, por exemplo, a Natura é uma grande consumidora de papel. O catálogo de produtos da Natura, eu nem sei como é hoje, mas na minha época, era a revista de maior tiragem da América Latina, né? Então, esse é digamos, um aspecto material para uma empresa como a Natura, né? Bom, princípios aí como exatidão, não é? Um relatório não é uma publicação em que se diga que uma empresa tem mais de 50 mil colaboradores, né? A empresa deve ter 49, enfim, 50.026, né? É preciso que se reporte métricas de maneira exata, né? Que permitam métricas sobre quaisquer aspectos que estejam sendo medidos, né? Sejam na dimensão ambiental, social ou econômica, né? Equilíbrio, né? Na perspectiva de que um relatório deve ter informações não apenas sobre os impactos positivos das organizações, mas também sobre aqueles impactos negativos, né? Clareza, eu acho que eu tenho um background de comunicação, então, para mim, esse é um ponto fundamental, né? Um relatório não deveria ser uma peça com uma linguagem pomposa, não é? Mas eu acho que cada vez mais devem ser documentos infográficos, não é? Com informações apresentadas de maneira facilmente compreensíveis por quaisquer públicos, não é? Comparabilidade, eu acho que isso também tem a ver aí com isso que a gente estava falando antes, da apresentação das informações. É preciso apresentar séries históricas, não é? Que permitam saber, que permitam ao leitor avaliar a evolução da gestão de um determinado aspecto, não é? E aqui a gente pode falar também de qualquer coisa, por exemplo, de equidade de gênero, né? Como vem evoluindo, né, o número de mulheres, o número enfim, no quadro geral de colaboradores da empresa, ou na diretoria, ou no conselho, enfim, nos órgãos de governança. Então, é preciso que haja, que as informações sejam apresentadas de uma maneira que permitam, né, avaliar a evolução daquele tema dentro, assim, ao longo do tempo na própria empresa, como também permitir que aquela informação seja comparada com as de outras empresas do mesmo setor, de setores diferentes, de países diferentes, etc. Né? A completude no sentido de que todos os temas materiais, todos os temas identificados como materiais, a organização relatora deve prestar informações sobre esses temas, né? Contexto de sustentabilidade, que eu acho que está muito ligado à questão da própria materialidade, né? E, por exemplo, o uso de água, né, numa organização que está no semiárido será totalmente diferente, né, de uma organização que está na região amazônica, né? Há aí pode haver um contexto social de escassez, ou enfim, ou falar de equidade de gênero na Europa será completamente diferente do que fazê-lo no Oriente Médio, né? Então, assim, é preciso que essas informações estejam contextualizadas não apenas no aspecto né, dos grandes compromissos das agendas globais, né? E aí eu me refiro a
agendas como o Acordo de Paris, ou como a Agenda 2030, enfim, mas também que elas estejam contextualizadas, né, na realidade local, né? Tempestividade, nesse caso, se refere mesmo ao período em que as informações, em que o relatório é publicado, né? Os relatórios de sustentabilidade, na verdade, eu acho que não existe relatório de sustentabilidade, eu sempre trabalhei em relatórios anuais, né, que eram relatórios ao mesmo tempo econômico-financeiros e socioambientais, né? Eu acho que essa é a melhor prática, né? E a tempestividade aqui se refere ao prazo para a publicação, ao período em que essas informações são publicadas, não é? E a boa prática em relação às informações socioambientais não é diferente daquela que é utilizada para as informações econômico-financeiras, qual seja aí o primeiro trimestre do ano, né? E verificabilidade na perspectiva de que as informações que são apresentadas serão consistentes e possam, inclusive, ser auditadas, não é? A auditoria, a asseguração por terceiras partes, embora não seja mandatória né, nas normas GRI, é uma prática cada vez mais utilizada, né? Eu vou passar aqui. A GRI, ela apoia organizações relatoras, né, ou pode apoiar organizações relatoras de diversas maneiras, né? No ano passado, nós inauguramos uma área de advisory, né? Eu nunca sei exatamente como traduzir esse termo para português, botei aí consultoria, embora, enfim, mas que é um apoio, que são projetos feitos ad hoc para necessidades das empresas, há treinamento, há ferramentas de relato, serviços pós-relatos, há uma comunidade GRI, uma comunidade de práticas. A consultoria, como eu disse, são projetos ad hoc, né, que vão desde uma estratégia de sustentabilidade, uma estratégia de relato, até o apoio no relato propriamente dito. Quer dizer, a GRI não faz relatório de sustentabilidade, mas pode analisar conformidade, uma análise de gaps, etc. Né? Treinamento ele está disponível tanto por meio da Academia GRI, que é uma academia online, né, em que nós ainda não temos os cursos traduzidos para português, mas eles estão disponíveis em inglês, em espanhol, em alguns outros idiomas. E nós temos também no Brasil parceiros certificados de treinamento, não é? Hoje, no Brasil, são 4 consultorias em uma universidade, a COPEAD, acho que é a Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a única universidade que hoje integra esse rol de parceiros certificados de treinamento. Nós temos algumas publicações, quer dizer, as próprias normas que estão disponíveis para download gratuito, tem algumas outras ferramentas, publicações sobre como integrar os ODS aos relatórios GRI, tem uma ferramenta de conteúdo, né, para o sumário de conteúdo que deve ser publicado ao final do relatório, e tem também alguns softwares que são também parceiros certificados de software. No Brasil, atualmente, são 2, né, a Intergrow e a TBL Manager, enfim, que também são ferramentas que podem ser muito úteis na coleta de dados pelas organizações, né? A GRI oferece serviços de alinhamento, né, que são serviços prestados pós-produção do relatório, antes da sua publicação, né? Ao final de todo relatório, as normas determinam a publicação de um sumário, um índice remissivo, né? E a GRI faz uma análise
desse conteúdo para facilitar, né, a navegabilidade do relatório e a identificação das informações. E a comunidade GRI, que é formada tanto por indivíduos quanto por organizações, né, que estão engajadas nessa atividade de relato, para as quais há aí, enfim, algumas atividades exclusivas, webinars, enfim, essa possibilidade de compartilhamento de conhecimento, de práticas, etc. Bom, atualmente no Brasil, essas são as empresas que fazem parte da comunidade GRI, além de empresas, enfim, nós temos algumas grandes empresas, o IBGC, na linha de organizações da sociedade civil, né, que tem sido um parceiro bastante importante da GRI, e, enfim, estamos trabalhando para aumentar esse número de associados, né? Temos discutido a reformulação da oferta de valor da comunidade, para entender, temos procurado conversar com as empresas, com as organizações relatoras, para entender o que é que faz mais sentido para elas, né? Na perspectiva da comunidade GRI, né? Dessa associação. Bom, basicamente isso que eu tinha para apresentar. Eu fico aqui à disposição para responder quaisquer questões que vocês tenham. Obrigada, Renato. Eu passo a palavra para o Odi, se quiser mediar o debate a partir de agora, por favor. Obrigado, Renato. Obrigado, Matilda. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser participar aí pelo chat, está aberto, ou mesmo ao vivo aqui. Eu vou começar aqui já com uma pergunta que eu tenho para o Renato, que é sobre a complexidade do reporte, né? A gente tem aqui dentro do ambiente da P&D Brasil, empresas menores, empresas maiores, empresas médias e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, Renato, de assim, como a gente pode esperar, né, uma empresa média, por exemplo, né, uma simplificação que hoje os relatórios, né, mesmo questionários que a gente acaba respondendo para empresas grandes, são questionários gigantescos, né, bem trabalhosos e tal, né? Como é que você vê a evolução disso ao longo do tempo, né? E mais empresas que participam da cadeia de fornecimento das grandes empresas, né? Precisando se engajar no tema de sustentabilidade. Como é que você vê isso daqui para frente? Tem tecnologia para simplificar? Como é que dá para pensar? Carlos, olha, eu acho que essa é uma das maiores áreas de oportunidade, enfim, muito oportuno a gente conversar sobre isso aqui na P&D Brasil. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita para facilitar a vida das empresas na divulgação das suas informações, nessas suas iniciativas de transparência, né? A digitalização dessas normas, a digitalização desses protocolos, a utilização de ferramentas que possam... Outro dia eu estava conversando com uma executiva já bastante experimentada nesse tema, ela me disse, eu queria que alguém chegasse aqui com uma ferramenta de inteligência artificial e me dissesse, olha, isso aqui é o que você tem que relatar, né? A gente fez aqui uma análise de um monte de documentos que estão aí disponíveis e, enfim. Então, eu acho que tem aí, Carlos, muitas oportunidades nesse sentido, sabe? As organizações, nem a GRI, nem as organizações relatoras, nem as organizações normatizadoras, de maneira geral, evoluíram muito nessa questão da digitalização, de plataformas de relato, enfim, de dados abertos. Então, tem aí um campo enorme sobre o qual se possa avançar. Eu acredito que essa é uma grande oportunidade de negócio, né? Esse tema está no centro da agenda da GRI nesse momento. Eu venho particularmente me empenhando para que o Brasil, que haja um olhar sobre o Brasil, né, para esse assunto, né, porque, por exemplo, o CIO é indiano,
né? Então, que ele volte seus olhos para uma parceria com a Tata não seria improvável, né? E eu tenho procurado mostrar à organização que a gente tem no Brasil um sistema, né, muito sólido, né, de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, né, e que temos grandes empresas, que somos um grande mercado de TI no mundo e temos grandes empresas nesse setor. Né? Então, eu acho, por exemplo, que essa é uma grande oportunidade de negócio. Relatar, eu não seria honesto dizer que é uma atividade simples, não é, né? Mas é uma atividade que traz, no meu entender, muitos ganhos, né, para a organização relatora. Eu sou testemunha ocular de organizações que, ao iniciar seu processo de relato, se depararam com temas sobre os quais para os quais a direção ainda não tinha atentado, né? Temas que passaram a ser gerenciados a partir do início, né, de um processo de relato. Então, eu acho que é um processo muito rico, eu acho que é um processo transformador, é transformador para a gestão interna, é transformador para o entendimento dos seus impactos, né? É transformador, pode ser transformador, enfim, para a relação das empresas com seus públicos de relacionamento, né? Enfim, acho que é um... Mas eu acho que, sobretudo, é importante dizer uma coisa. O nome desse jogo é transparência, né? E o importante, né, tem uma máxima, eu acho que, né, das startups, do é melhor feito que bem feito, que perfeito, né? E um relatório, eu acho que está nessa linha, né? É melhor feito que perfeito. O importante é começar a relatar. Ainda que a organização relatora não disponha de informações sobre todos os aspectos que as normas GRI buscam auferir o desempenho das organizações, o importante é começar a relatar, o importante é dar esse primeiro passo nessa jornada de transparência. Carlos, eu gostaria de fazer um comentário, adicionar um comentário, né? Sem dúvida nenhuma, a questão de relatório, ela tem o seu peso, mas eu acho que tem muito a ver como a empresa encara essa nova organização, esse modo novo de pensar como oportunidade e não como custo. Né? Eu acho que esse é o ponto. Num mundo que caminha para essa coisa cada vez mais integrado, cada vez se quer interconexões, né? Mais robustez e tudo mais. Nós temos hoje, por exemplo, grandes clientes que na avaliação de uma certa compra, eles levam em conta a questão ESG. Então, eles levam em conta a questão ambiental, eles levam a questão social, diversidade, filantropia e tudo mais, e sem dúvida nenhuma a transparência da governança, né, que eu já comentado aqui. Então, eu acho que esse é um ponto importante para as empresas, é que tem que encarar isso não como mais um relatório que nós temos que fazer, que mais um, que primeiro começou lá com qualidade lá atrás, e depois com segurança e blá, 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 e hoje a gente tem mais um, e encarar isso como oportunidade. As empresas precisam e vão continuar ganhando o seu dinheiro para atender, né, todas as expectativas do mercado, da sociedade. Então, esse tem que encarar a oportunidade. Acho que esse é o ponto. Porque o mundo está mudando, umas áreas, umas zonas do mundo com mais velocidade, outras com menos, mas existe uma tendência, né? Queria só comentar de uma empresa, né, no qual eu trabalho, que a gente já tem uma experiência aí
assim, bem mais organizada há quase 10 anos. Legal. Obrigado, Marcelo. Rosilda, você estava com a mão levantada. Queria te fazer três perguntas, na verdade, mais por curiosidade até também. A primeira delas é se o Odi fez uma leve observação com relação ao... Naturalmente que as empresas, dependendo do ambiente de atuação, elas se sentem mais à vontade em focar iniciativas voltadas ao seu ambiente de atuação, né? Então, eu te pergunto, é esperado, nas melhores práticas, que as empresas busquem equilibrar as três iniciativas de ambiental, governança e sustentabilidade, ou ela pode, por exemplo, se eu sou varejo, eu vou mais no social, se eu sou mineração, eu vou mais no ambiental. Ou ela pode focar mais esforço numa das verticais de ESG, dada a sua competência, dada a sua maturidade naquele tema, ou ela tem que ter um equilíbrio entre cada um deles? A outra pergunta é se há previsão de publicação de norma para o setor de TICs, isso é uma pergunta importante. E a terceira é se há mapeado os impactos para as empresas de capital aberto, por exemplo, quanto às iniciativas de ESG, há uma valorização, um impacto positivo no valor das ações das empresas já mapeado? Houve realmente um impacto na valorização das ações se as empresas têm iniciativas organizadas e transparentes de ESG? Eram essas as perguntas. Tá. Bom, eu vou tentar respondê-las, Rosilda, na medida aqui das minhas limitações, tá certo? Bom, primeiro que eu queria dizer que eu deveria ter checado esse dado, que era uma pergunta que naturalmente surgiria: quando é que virão as normas do setor de TICs, tá? Eu não sei responder isso, quer dizer, existe um calendário, existe um devido processo, não é, no desenvolvimento de normas. Quando as diretrizes GRI foram transformadas em normas em 2016, para e passo foi criado um board independente, né, que chama Global Sustainability GSS, Global Sustainability Standards Board, não é, que não está diretamente mais submetido à GRI, não é? E todo o processo agora de desenvolvimento e manutenção, revisão das normas é feito, né, com muito rigor e observando aí um devido processo. Então, há um calendário para o desenvolvimento de normas setoriais. Eu não saberia te dizer quando serão desenvolvidas as normas, mas vou buscar essa informação e passo para vocês. Em relação à tua pergunta, se organizações de diferentes setores devem focar mais numa dimensão ou em outra, eu te diria que não, Rosilda. E, aliás, na linha do pragmatismo que Carlos citou lá na abertura, eu gostaria de dizer que o primeiro pilar de sustentabilidade de uma empresa é o pilar econômico, né? Sem dúvida, né? Quer dizer, garantir a perenidade da empresa, sem garantir a perenidade econômica da empresa, não há como garantir impactos positivos, né? Nem para os colaboradores, nem para os fornecedores, nem para o governo, nem para o meio ambiente, nem para a sociedade, não é? Então, eu gostaria de responder a tua pergunta remetendo a algumas vivências minhas nessa atividade de relato, de apoiar organizações nos seus processos de relato. Muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de apoiar, fazer parte de um time que apoiava a COFRA América Latina, que é
a empresa controladora da CIA. Né? CIA é uma empresa familiar de capital fechado, é uma empresa holandesa, e a Cofra, a América Latina, é a holding deles aqui, que controla as operações no Brasil. Eles tinham um trabalho espetacular de auditoria social, por assim dizer, de pequenos fornecedores, né? De terceirizados e quarteirizados. Né? Havia ali uma imensidão, né, de costureiras, enfim, na Baixada Fluminense, na Baixada Santista, enfim, né, que produziam peças, né, para fornecedores da CIA. Né? E havia sido identificado trabalho infantil nessa cadeia de valor. Né? Então, a Cofra, proativamente, não é, constituiu uma empresa independente, que era uma empresa de auditoria social, para fazer isso. Né? Por outro lado, tu não imaginas o impacto, ou imaginas, enfim, quem sou eu para dizer isso, mas o impacto que uma empresa do setor de varejo, seja varejo de moda, seja varejo, enfim, né, de alimentos, o impacto, por exemplo, que as diretrizes de uma grande empresa num setor como esse pode ter sobre, por exemplo, o uso de matérias-primas dos seus fornecedores. Né? Havia, no caso de uma empresa como a CIA, por exemplo, todas as peças vêm embaladas em sacos plásticos, que vêm, né, penduradas em cabides, que vêm dentro de caixas de papelão com cabideiros e que são, enfim. Se a empresa compradora determina que as peças não devem ser enviadas desse jeito, isso tem um impacto na cadeia brutal. Brutal. Por outro lado, eu já tive também a oportunidade de participar de processos de relato, por exemplo, para a Vale, e é uma iniciativa da Vale que eu fiz uma reunião, a Vale é membro da comunidade GRI no Brasil, no outro dia eu fiz uma reunião lá com o time de sustentabilidade deles, e mencionei, né, essa marca que essa experiência tinha me deixado. A Vale criou uma política de sustentabilidade corporativa para acabar com o balcão de negócios, né, dos seus representantes em rincões distantes do Brasil, com os prefeitos locais, com os políticos locais. Né? Então, havia uma política de sustentabilidade corporativa que orientava todas essas ações, e a Vale percebeu, né, que poderia ajudar as prefeituras, as pequenas prefeituras, né, dos locais onde ela operava, a alavancar recursos, né, eu estou falando aqui da época do PAC, né, mas alavancar recursos do PAC. Então, a Vale fez um convênio com a Fundação Dom Cabral para fazer capacitação de gestores públicos dessas prefeituras e apoiá-los na formulação de projetos, né, para o PAC. Né? Então, tinham ali 20, 30 prefeitos dessas regiões, e quando esses projetos estavam prontos e todos, né, elaborados, né, enfim, né, ali da melhor maneira, a Vale, então, solicitava uma audiência ao ministro, né, da área, enfim, algo que as prefeituras sozinhas não teriam capacidade de fazer, e levava esses ministros para Brasília para apresentar aquele conjunto de projetos. Então, você veja como uma empresa que tem um impacto brutal na biodiversidade, na movimentação de terras, enfim, né? A mineração tem impactos enormes, né? Mas como uma empresa, por exemplo, com essas características, pode desenvolver projetos de enorme relevância, né, social. Né? Então, eu queria te dizer que não há necessariamente
ou previamente, não é, um maior peso, não é, para, né, do social ou do ambiental para esse ou aquele setor, mas há sim aquilo que o exercício de materialidade vai demonstrar, porque o relatório, a empresa deve se ocupar em gerenciar os impactos não apenas daquilo que é importante para, né, na sua estratégia de desenvolvimento, mas também na perspectiva dos seus públicos de interesse. Né? Então, essa consulta, esse diálogo, né, esse processo de engajamento de stakeholders que vai determinar a materialidade e aí apontar o peso maior dessa ou daquela questão. Por fim, em relação à tua terceira pergunta, que era se há métricas, olha, eu não saberia te responder isso de maneira assim, objetiva, mas eu posso te dizer que no ranking de avaliação de ativos intangíveis, né, notadamente, se a gente pegar as marcas mais valiosas das empresas, não só no Brasil, mas no mundo, normalmente essas a gente vai ter aí uma superposição, né, de empresas que adotam práticas de gestão responsável e valor de marca. Né? Eu acho que eu não vou errar em dizer que a Aurora vai passar agora por um momento difícil. Né? Muitos consumidores, né, provavelmente deixarão de comprar os produtos da Aurora. Isso certamente terá um impacto econômico no resultado da empresa. Né? Então, eu acho que essas coisas hoje estão todas muito interligadas. Não é? Eu acho que o paradigma tecnológico ele nos impulsiona em direção à transparência. Não é? Manter segredos é algo cada dia mais impossível. Né? Legal. Ontem, para te ter uma ideia, o meu filho disse, acabou comprar suco da Garibaldi e da Aurora. Então, assim, a juventude também está muito próxima desse reputacional, né, das empresas. E quando vem um impacto que mobiliza a parte mais vulnerável, principalmente, tem um levante importante desse lado da sociedade. Acho que o Pedro tinha levantado a mão e depois a Cat, né? Não, já foi respondido, na resposta dele já foi respondido. Tá bom. Cat? Oi. Até pegando o gancho aí de um pouco da fala do Renato, queria levantar um ponto aqui para o hoje. Até um caso público aí, recente, super na mídia, que é o caso da Americana, e que foi até discutido aqui dentro do grupo da PID Brasil, que como vem sendo, parece que o foco foi muito excessivo, né, em ESG, muito se falou em ESG, e parece que faltou um foco no negócio, né? Será que o ESG ele tira um pouco esse foco de onde ele realmente deveria estar? Ou no caso específico da Americana faltou um pouco esse olhar realmente da gestão do negócio, né? E como o Renato bem colocou, uma hora tudo vem à tona, por isso a relevância aí da transparência dos dados. Será que esse caso em específico da Americana faltou um pouco esse olhar para o negócio? Bom, vamos lá. Eu acho que esse é um caso bem complexo, né? Não existe ainda uma avaliação global sobre ele, mas pegando só algumas coisas que foram veiculadas, né? Então, assim, tinha muita preocupação com inclusão e deixaram de lado o negócio, né? Tinha muita preocupação com ambiental e deixaram de lado o negócio. Na minha visão, óbvio que os outros podem ter visão diferentes, né? O ESG são 3 pilares, né? Ambiental, social e governança. Eu acho que na parte de governança eles falharam bastante, né? Então, se pegar o Renato citou a IBGC, né? IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem lá um código das melhores práticas de governança. E bem no comecinho, assim, não é uma coisa que está lá
centésima página. Não, na primeira página fala dos princípios básicos, né? O princípio básico de governança, a transparência. A gente tem que levar as informações que sejam do interesse, não somente as informações que são legalmente exigidas, né? De interesse aos stakeholders, né? Quem são os stakeholders? São os donos, são os colaboradores, são os fornecedores, tudo isso são stakeholders. Então, para mim, pelo que foi divulgado até agora, claramente não houve uma transparência. Então, esse é o princípio 1. Segundo princípio é a equidade, né? Eu devo tratar os sócios e as outras partes interessadas de uma maneira igual, né? E claramente não teve isso, né? Claramente também teve uma prestígio aí de alguns dos stakeholders específicos. O terceiro princípio lá é a prestação de contas, que precisa ser feita de uma maneira clara, objetiva, não deixando margem a dúvidas. Aparentemente também não teve. E o quarto princípio é a questão da responsabilidade corporativa, que é a gente ter responsabilidade pelo longo prazo da empresa, né, pelos resultados a longo prazo da empresa. Então, de 4 princípios da boa governança, pelas análises que eu faço, assim, eles não cumpriram nenhum dos 4. Podiam ter as estruturas lá, os comitês de auditoria e tal, podiam, mas aparentemente esses comitês ou essas estruturas não fizeram o básico, o princípio básico, né? Então, eu acho que do ponto de vista ambiental e social, eles tiveram boas iniciativas e elas não podem ser manchadas por uma falha no terceiro pilar. E eu até queria ouvir um pouco do Renato, dos outros, sobre isso, porque para mim é um tema que assim, pode afetar o ESG. O pessoal fala, não, esse negócio do ESG não é legal, porque olha o caso da Americana. Não é isso. Na minha opinião, eles justamente falharam no ESG, no G do ESG. Olha, Só, eu acho que está me cortar, mas o Maciel da Intelbras fez uma observação aqui no chat que eu acho que está bem ao encontro dessa discussão, e ele coloca assim, vejo que o grande ganho do relatório de sustentabilidade é a oportunidade de sistematizar e organizar todas as informações importantes para que a vida da empresa e a sociedade, né? Para a vida da empresa e a sociedade. Isso permite olhar onde estamos, as lacunas, pontos fortes e avançar. Isso gera ganhos financeiros de reputação, de pertencimento e de perenidade do negócio. Seria nessa linha? Ou seja, tu equilibra todas as áreas e não um em detrimento ao outro, né? Mas aqui ele tem aqui ele está levantando a questão do equilíbrio financeiro sempre. Mas às vezes tu faz iniciativas que não têm impacto financeiro, não é? Eu acho que é exatamente isso que o Maciel colocou. O processo de relato é uma ferramenta de gestão. Embora o relatório, né, seja uma peça de comunicação, o processo de relato é uma ferramenta de gestão. E quer dizer, o primeiro conceito de desenvolvimento sustentável vem lá de 1987, né, da Comissão Brundtland, né, que é a primeira vez, eu acho que se traz essa dimensão da responsabilidade intergeracional, né? Quer dizer, como é que a gente, né, usufrui do planeta, né, e assegura que as gerações futuras também, né, garante às gerações futuras o direito de também usufruir, né? É uma outra maneira, eu acho que mais política, né, e mais ampla de falar assim, né, assim, a gente está deixando o mundo para os nossos filhos e netos, mas isso é levado, né, a uma mais tarde, John Elkington, que é um pensador, um consultor inglês, ele cunha esse conceito de triple bottom line, né? E o triple bottom line ele diz que as empresas no século XXI não será mais suficiente que elas apresentem bons resultados econômicos. Elas deverão apresentar também bons resultados sociais e ambientais, né? E eu acho que isso coloca as coisas numa nova perspectiva, né? Que eu entendo como verdadeira. O que a gente, quando discute, né, quer dizer, nessa arena, esse tema está dizendo é que a era do business as usual acabou, né? Uma vez eu encontrei, eu estava num evento do Instituto Ethos, e, aliás, não era do Instituto Ethos, era do Instituto Cidades Sustentáveis,
e tinha uma palestra de Ricardo Abramovay, que é economista da USP, muito ligado ao tema da sustentabilidade. E Ricardo estava fazendo uma palestra sobre a lei de resíduos sólidos. E ele dizia, às vezes me perguntam se isso vai impactar o preço dos produtos. E ele dizia, e eu digo que sim, e que isso é bom. Né? Porque até agora havia, por exemplo, quando uma indústria de refrigerantes produz PET, né, e cabe ao poder público criar e administrar lixões, havia aí um custo embutido na fabricação do refrigerante que era pago pela sociedade. Então, na hora que esse custo é explicitado, né, há um ganho geral, inclusive do ponto de vista da transparência. Né? Eu vi que vocês têm aí um trabalho, né, um projeto de logística reversa. Poxa, é isso, né? É um tema fundamental. Né? Eu até sugiro, enfim, aqui em Pernambuco a gente tem a Moura Baterias, que tem um trabalho espetacular, né, de logística reversa. Enfim, mas eu acho que tem uma outra questão aí, gente, ESG e gestão responsável são coisas ligeiramente distintas. Né? ESG está muito relacionado a perenidade e a observância de determinados aspectos da gestão, né, tendo em vista a perenidade da empresa. Né? A gestão responsável, né, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, ela pede algo mais amplo. Né? Pedro Passos, que é um dos acionistas controladores da Natura, eu trabalhei na Natura na época, e Pedro dizia, as empresas são stakeholders globais. E é isso. Né? O impacto que as organizações... Rosilda apresentou os números, né, que o conjunto das organizações associadas à PID Brasil representam. Né? Quantas dezenas de milhares de funcionários, quantas dezenas de milhares de metros quadrados de parque industrial, né? O PIB representado, né, pelos associados da associação. As medidas que os associados da PID tomarem em qualquer direção podem ter um grande impacto. Né? Se a PID decidir adotar uma política de equidade de gênero, isso terá um grande impacto sobre as mulheres de todas as regiões onde os associados estiverem. Se as empresas associadas à PID adotarem uma prática de transição, uma política de transição energética, isso terá um grande impacto, né, sobre o consumo de recursos naturais. Assim, então, eu acho que esse compromisso com a gestão responsável, ele vai para além, né, das práticas de ESG. E sobre as americanas, Carlos, eu gostaria de... Eu tenho uma formação de jornalista, embora tenha exercido pouco a profissão, mas tem uma piada que diz, onde advogado vê problema, jornalista vê oportunidade. Né? Por exemplo, um caso como o da Americanas, na minha perspectiva, só reforça a necessidade de transparência. Né? O GV6, que é o Centro de Estudos de Sustentabilidade da EASP, aí, da Escola de Administração Pública de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, ele organizou há um tempo atrás um seminário que era assim, o que não aprendemos com os grandes projetos na Amazônia. Por que é que eu trabalhei há alguns anos em relatórios da Eletrobras, assim, por exemplo, por que é que tudo aquilo que estava no papel e parecia tão óbvio deu tão errado quando saiu do papel? Por que depois de tantas audiências públicas, por que depois de
tantos modificações de projetos? Por que depois de tantos protocolos para investimentos do consórcio ganhador de uma determinada licitação, casados com investimentos públicos para o desenvolvimento local, por que isso não deu certo? Então, eu acho que casos como o da Americana, para mim, só reforçam a necessidade de transparência, a necessidade de uma boa governança, a necessidade de uma boa prestação de contas. Não é? Casos como o da Americana demonstram que a gente ainda tem muito a avançar nisso. Né? Mas eu acho que a gente sabe como. Né? Assim, por exemplo, aqui nós estamos, né, estão aqui reunidas grandes cabeças. Né? Eu acho que a gente, enfim, é só uma decisão política de avançar. Né? E desculpem se eu me estendi. Eu queria, já pedi novamente desculpa, mas eu queria fazer só mais um adendo aqui. A Rosilda comentou sobre o filho dela e o suco, né, de Garibaldi. Assim, os consumidores não querem mais comprar produtos de empresas com passivos socioambientais. As empresas, os clientes corporativos não querem incorporar passivos socioambientais às suas cadeias de valor. Né? Os bancos, né, os fundos de investimento não querem mais investir ou já não investem mais em empresas que causam, enfim, que têm passivos ambientais, socioambientais não tratados. Então, isso é uma... outro dia, assim, estando há tantos anos nessa arena de relatórios de sustentabilidade, eu nunca tinha cruzado com essa informação de quando surgiram os relatórios anuais, os relatórios econômicos financeiros. Os relatórios econômicos financeiros surgiram no crash de 1929. Né? Foi ali, né, que se instalou, né, as regras de demonstrações financeiras, enfim, foi depois daquele grande... Né, eu acho que assim, a emergência climática não nos deixa, não nos permite desviar dessa necessidade de transparência, porque os mercados de capitais já estão aí e isso será algo cada vez mais forte. Né? Enfim, desculpe mais uma vez pela extensão aqui da... Renato, agradeço muito. Sempre aprendo bastante com você. Eu queria deixar agora o fechamento para a Rosilda. Rosilda, a gente já extrapolou um pouco o nosso tempo aqui, mas o público continua aí intacto. Deixa o fechamento para você. Perfeito. Renato, primeiro eu queria te agradecer a gentileza do tempo e ao ODI pelo convite de uma pessoa tão lúcida sobre essa agenda que para a gente é tão importante, né? Eu acho que a PID Brasil tem esse diferencial, né, de juntar para saber como é que a gente faz melhor juntos, né? E eu acho que esse é um futuro, ele pertence à colaboração, é a gente pensar como é que a gente faz melhor se a gente pensar junto, né? Então, agradeço demais a tua participação e a de todo mundo que está aqui. Fica o convite para aqueles que ainda não participam da Câmara Temática de ESG para vir fazer parte, porque é um assunto que lhe abre portas. Né? Quando você tem agendas ESGs mapeadas e cercadas, e principalmente com tangibilidade de resultados, abre portas. Né? O Renato acabou de nos ratificar isso. Então, agradeço demais a oportunidade de tê-los aqui e sempre um prazer provocar agendas aqui que nos façam refletir sobre o nosso papel no ambiente de negócios e para uma sociedade mais inclusiva e diversa. Um abraço grande a todos. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Luiz.